Olá! Hoje eu irei tratar com vocês a respeito da súmula 377 do Supremo Tribunal Federal. Ela trata a respeito da partilha de bens quando o casamento por imposição legal é feito no regime de separação obrigatória de bens. Eu acho necessário dividir a explicação em dois tópicos, que seria o regime de bens e a dissolução do casamento em razão de ocorrer a partilha. Pois bem, nós sabemos que os efeitos jurídicos matrimoniais originados do casamento se dividem em três, que são os efeitos jurídicos sociais, pessoais e patrimoniais. Os efeitos jurídicos sociais dizem respeito ao casal com a sociedade. Os efeitos jurídicos pessoais falam sobre os direitos e deveres dos cônjuges entre si. Já os direitos patrimoniais dizem respeito aos fatores financeiros e econômicos entre os cônjuges. E em razão disso, o que acontece? Nós temos nomeado expressamente no Código Civil 4 regimes de bens: regime de comunhão universal de bens, regime de comunhão parcial de bens, regime de participação final nos aquestos, regime de separação de bens. O regime de comunhão universal de bens é aquele onde todos os bens são partilháveis em caso de dissolução do casamento, quer seja pela separação ou quer seja pelo divórcio, incluindo os bens particulares anteriores ao casamento e os bens particulares adquiridos na constância do casamento. O regime de comunhão parcial de bens, ele diz respeito à partilha dos aquestos, assim denominados aqueles bens que são adquiridos na constância do casamento, quer seja somente a título oneroso, excluindo aqueles recebidos por herança e por doação. O fato eventual entraria também. O regime de participação final nos aquestos é um regime novo no nosso sistema jurídico, que importamos do direito europeu e que, na verdade, ele é pouco utilizado e é um misto do primeiro e do segundo regime. E o regime de separação de bens, ele é bipartido em regime total de separação de bens e o regime obrigatório de separação de bens. O regime de separação de bens, ele seria uma liberalidade entre os nubentes, uma escolha, que deve ser lavrado o pacto antinupcial, que é o documento hábil para essa escolha do regime, contrariando o regime legal, ser levado na data da habilitação, ao cartório de registro civil. E o regime obrigatório de bens, ou também denominado regime compulsório de bens, ele é imposto em razão de algumas consequências jurídicas a que o casal se adequa. Enfim, esse regime já não é uma liberalidade, dispensando o pacto antinupcial. Pois bem, a súmula trata da divisão dos bens oriundos desse regime onde a separação é obrigatória, ou seja, é uma imposição legal. O rol desta imposição é taxativo. Ele é nomeado expressamente no artigo 1641. Qual é a razão? De proteção de algumas pessoas e dos bens exclusivamente dessas pessoas. O 1641 ele é composto de 3 incisos, que protege aquelas pessoas que se casarem, caracterizando qualquer causa suspensiva que é determinada no artigo 1523 do Código Civil. Ou no inciso 2º, aquelas pessoas, qualquer um dos nubentes que tiver mais de 70 anos. Essa faixa etária mudou em 2010, antes era 60 anos. E no inciso 3º, aqueles nubentes que precisarem de autorização judicial para casar, ou seja, os menores de 18 anos. Não necessita de pacto, repito, o pacto antinupcial só vai ser necessário caso seja opção dos nubentes. Mas se os nubentes se enquadrarem no 1641, não seria uma liberalidade, seria uma imposição legal, o regime de separação total de bens. Enfim, vejamos. A súmula 377 fala em aquestos. O que significa isso? Serão partilháveis os aquestos quando o regime de bens for de separação obrigatória entre o casal, excluindo, portanto, os bens particulares, os subrogados, os proveitos pessoais do seu trabalho e as causas anteriores ao casamento. Portanto, essa súmula se assemelhava à partilha do regime de comunhão parcial de bens. Em julgado recente do STJ, agora STJ que analisaria essas questões polêmicas do Código Civil, pacificou a dissonância existente entre duas turmas.
O Código Civil, ele quis precaver, ele quis fortalecer a eficácia do regime de bens de separação total. Ele faz uma releitura da súmula 377, invertendo o ônus da prova. Anteriormente a esse julgado, que vai se tornar um precedente, com certeza, em razão do padrão decisório que ele acaba acumulando, enfim, o ônus da prova era daquele que, desejoso do bem, escapulia ao ônus da prova. Ou seja, o ônus da prova era para aquele que tinha o bem e que não queria que partisse, ele teria o ônus de provar que adquiriu aquele bem sem o esforço comum do outro. Ou seja, a prova seria feita negativamente, o que não é fácil, é difícil ou até mesmo impossível, em razão da dinâmica do ônus probante no Código de Processo Civil. Agora se inverteu o ônus da prova. O ônus da prova caberá ao cônjuge desejoso de partilhar aquele bem adquirido durante o casamento pelo regime de separação obrigatória de bens e que terá que provar o seu esforço comum, não sendo mais presunção. Por quê? Assim não facilita o enriquecimento ilícito naquela relação conjugal onde imperativamente era o regime de separação obrigatória. Ou seja, o cônjuge desejoso de receber aquele bem como partilha de uma dissolução de casamento deverá provar o esforço comum, assegurando assim, este julgado emblemático, a divisão de aquestos com a prova do esforço comum, onde não haveria, então, por via de consequência, um enriquecimento ilícito daquele que não teve o esforço comum. Esses casos são muito comuns e conhecidos em casamentos duradouros, não em casamentos efêmeros, o que preveniria também aquele que se esforçou, provou o esforço, receber o bem que lhe é de direito numa partilha ou numa dissolução de casamento. Muito obrigada pela atenção.